3, 2, 1. E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem. Eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. E no programa de hoje um tema talvez polêmico, talvez clichê, mas... É super necessário falar. Tatuagem e piercing é pecado? Roda a vinheta. Sim, ainda precisamos falar sobre este tema. Porque ainda se tem perguntado sobre isso, se tatuagem e piercing é pecado, Giba? Talvez a gente poderia, Ari, é que assim, nas rodas de conversa, gente, pode ter certeza, vai fazer uma roda de conversa, vai fazer um bate-papo entre jovens, entre adolescentes, sempre ainda haverá a pergunta se tatuagem e piercing é pecado. Bom, eu vou trocar já essa pergunta, não é a questão se é pecado ou não, mas se edifica ou não. Não edifica. E uma das coisas que a gente tem que pensar é qual a intenção do seu coração quando você pensa em fazer uma tatuagem ou colocar um piercing. Às vezes tem que cuidar se existe um motivo específico ou é só porque gosta. Bom, isso não difere se é pecado ou não. A pessoa pode gostar e pode não ter motivo nenhum, estou a fim de fazer e fiz. Mas eu acho que a pergunta mais necessária, a resposta mais necessária de responder hoje, não é uma questão se é pecado, tá? Porque assim, para mim, de repente eu estou num meio de convívio ou estou numa igreja onde sim se trata como pecado. Então, se eu fizer, vai acabar sendo pecado. Então, é muito interessante, né, Giba, a gente observar qual é o meio de convívio que eu estou. Porque, por exemplo, né, nem o Giba falou, se você está numa igreja que vê isso, talvez não com os olhos bons e talvez perante os teus líderes isso não é correto, então talvez não seja bom você fazer se você ainda permanece nesse local, como respeito, pensando no que isso vai impactar no outro. E isso fazendo pode gerar até como rebeldia diante daquela situação. Eu, por exemplo, eu não faço tatuagem, não é porque eu acho que é pecado, para mim não é. Para mim, para a Ari, nós já conversamos, a gente não acha que é pecado. Quando o adolescente vem perguntar para nós, pastor, é pecado? Não, não é. Mas é uma questão assim, o que teu pai e tua mãe acham? Por exemplo, meu pai e minha mãe, gente, nunca gostaram de tatuagem. Então eu cresci dentro dessa questão, não fazia tatuagem. Hoje sou adulto, ok, né? Já faz quase 10 anos que a gente saiu de casa. Mas e aí? Por que tu ainda não faz hoje? Gente, eu penso o seguinte, eu não tô afim muito de marcar meu corpo, não, eu acho legal, acho bonito nos outros. Quando alguém aparece tatuagem, pô, cara, só que legal, né? Tô tatuado, eu acho bacana. Mas em mim, eu não acho legal, né? Eu fico assim, gente, tenho receio de fazer uma maçã, daqui uns 10 anos essa maçã vira quase uma melancia, né? E uma das coisas, né, que a Giba falou também, que a gente tem que pensar, é essa decisão que você quer tomar hoje, né? De repente, o que você quer colocar na forma de desenho ou até mesmo piercing. Mas falando especificamente, né, Giba, da tatuagem, isso é uma decisão que você tem que pensar que isso vai ser para o resto da sua vida. A gente sabe que tem os processos para tirar, mas é totalmente diferente, mais dificultoso do que fazer. Então, talvez você pensar, é isso que eu me imagino daqui 10, 20 anos, é isso que eu também quero carregar como uma marca no meu corpo? Por quê? É isso que a gente tem que pensar, que às vezes essa decisão que você está tentando tomar, porque todo mundo está fazendo, ou talvez realmente é algo que quero. Não, pastor, é algo que eu sonho, é algo que eu desejo. Daqui a pouco a pessoa quer fazer, pro pai, pra mãe não tem problema algum, dentro da igreja o pessoal tá de boa, não tem nada a ver. Ok, irmão, vai lá e faz. Se pra ti tá de boa, né? Vai lá e faz, não tem problema. Agora, de repente, tu vai fazer isso, vai gerar um transtorno, gente, nas outras pessoas. E tu diz, não, mas o problema é meu, eu faço o que eu quiser. Não, primeiro a gente tem que compreender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu não faço o que eu quero. Tudo que eu fizer tem que ser para edificar, tem que ser para honrar o Senhor, tem que ser para glorificar Ele.
E Então, isso é muito importante pensar, né? Essa questão, né? certeza, Tudo que é eu faço para necessário, glorificar. Gente, não é só na questão da tatuagem do piercing, em outras coisas da nossa vida. Hoje a gente está falando especificamente sobre isso. Se isso vai honrar o Senhor, por isso que a gente começou falando sobre se é pecado, se não é pecado, qual a intenção do seu coração em fazer isso. E uma outra coisa é, qual o significado das imagens que eu quero colocar, talvez, Uau, no meu que corpo? o povo coloca um símbolo japonês que o tatuador disse que era a esperança e não tem nada a ver com esperança. Conheça A esperança é a última que... Não tem nada a ver. Então, assim, conheço, porque vou desenhar aqui uma caveira. Por que eu quero desenhar uma caveira, gente? Qual é, né? Não estou falando que enfim, não vou entrar muito nesse assunto. Mas acho que tudo tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, fazer só por fazer. Tem gente que pergunta, a gente pergunta, tá, o que isso significa? Não significa nada, eu quis fazer. Achei Tá bom, legal achei os legal, desenhos tá lá. bom. Então, estude, de repente, o símbolo, o que você quer colocar como tatuagem no seu corpo. E um outro ponto, né, Giba? A gente falou, ore a respeito disso antes de tomar a decisão. A gente fala que a nossa vida... Eu acho que é importante. Eu acho que olha... Porque, né, Giba, a Gente, gente pensa, a gente ora por tanta coisa na nossa vida, tanta coisa você ora, você busca o Senhor. E por que tem que ser diferente quando você sente um desejo de fazer uma tatuagem, um piercing? Então, busque ao Senhor, se é isso que Ele quer que você faça também. Gente, olha o meu exemplo. Quando eu era assim, né, na idade de adolescente, lá por volta dos 14, 15 anos, eu não conhecia, não tinha uma vida com o Senhor. E eu queria muito pôr piercing. E assim, hoje, gurizada por piercing, né, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas aí, com 14, 15 anos, minha mãe de jeito nenhum não poderia botar um piercing, um brinco, não poderia, eu era proibido. E o que eu fazia? Eu ia lá, botava aqueles de pressão, como é que é o nome? Os falsos. Os falsos, enchia minha orelha e me trancava no meu quarto, só para provocar. Então assim, meu irmão, aí uma vez minha mãe se irritou, ela disse, então faz, criatura, quer fazer? Faz. O que eu fiz? Eu não fiz. Porque o que estava... Mas o que estava no meu coração? No meu coração eu queria provocar, eu queria gerar polêmica. Então, muitas vezes, nós queremos gerar polêmica. Nós não queremos fazer, porque, eu estou achando legal isso. Não, eu quero fazer porque eu estou gerando polêmica. O que os outros vão falar? Não, então assim, resumindo todo esse tema, piercing e tatuagem é pecado? Bom, vai de encontro ao que tem no seu coração, vai de encontro ao que os seus pais acreditam, vai de encontro o que se você é um cristão, está dentro da igreja, está seguindo os princípios do Senhor, o que é a sua igreja, o que o seu pastor, o que é a sua liderança, o que as pessoas que estão à sua volta. Daqui a pouco tu baita uma tatuagem no pulso aqui e tu tem que trabalhar em um ambiente em que a empresa ela não é adequada a esse tipo de público, vamos dizer assim, né? Porque existem públicos específicos. Esses públicos também, né? Então, e aí pergunto, por que eu não fiz? Bom, eu já respondi, né? Para mim não é pecado, para a Ari não é, mas nós não fizemos porque a gente acha que, não sei, não achei algo que confirmasse no nosso coração. Que confirmasse no coração, não senti paz em fazer isso. Então é dessa forma que nós queremos resumir essa resposta. E se tivesse que, fechar numa frase hoje esse programa sobre tatuagem piercing? Em uma frase? Em uma frase busque ao Senhor antes de tomar qualquer decisão da sua vida, seja em tatuagem, seja em piercing ou outras áreas também. Então, busque ao Senhor, porque as respostas vão vir. Pegou essa? Anotou? Então, não esqueça sempre de falar sobre o programa Sou Casa Jovem. Se você está assistindo no YouTube, de compartilhar, de comentar, de bota pergunta. Vamos lançar isso aqui? Coloca perguntas aí. Manda pergunta para a gente poder responder numa questão de juventude, de adolescente, de pais e filhos. De repente, a sua pergunta vira um próximo programa do Sou Casa Jovem. Não sabemos, quem sabe. Quem sabe? Esse foi o programa Sou Casa Jovem. Eu quero te dar uma dica. Não esquece de passar lá no site Sou Casa Jovem e adquirir esse nosso último livro, O que saber antes de namorar, lá no site do soukasajovem.com.br.
Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. É um livro não só para quem não está namorando, mas de repente para um líder, para um pastor, que quer saber como trabalhar, como desenvolver estes assuntos. Neste livro aqui vai te ajudar muito. Mais uma coisa, não esquece das nossas redes sociais, gente. Pastor Giba, Ariane S. Leite lá no Instagram. E até a próxima, gente. Deus te abençoe. Tchau, tchau.